Oi, tudo bem? Aqui é a Maria Eduarda, eu faço parte da equipe da Marketeer, a primeira liga de marketing da Unifesp. E hoje eu vou apresentar para vocês como o marketing surgiu e como ele evoluiu ao longo do tempo. Entender essa trajetória é essencial para compreendermos como o marketing se tornou tão importante dentro das organizações e no nosso dia a dia. Mas antes de falarmos da história, é importante responder: afinal, o que é marketing? De acordo com Philip Kotler, um dos maiores nomes da área, o marketing envolve identificar e satisfazer algumas necessidades humanas e sociais. Em uma das suas definições mais diretas, o marketing é suprir necessidades gerando lucro, ou pensando em algo mais atual, gerando retorno. Ou seja, o marketing acontece quando uma organização transforma uma necessidade em uma oportunidade. Um exemplo para isso é a eBay, que percebeu que as pessoas queriam encontrar itens de difícil acesso, difíceis de serem localizados, e, a partir disso, criou uma plataforma de leilão online para resolver esse problema. Outro caso é da IKEA, que notou a procura por móveis de qualidade, mas com preços acessíveis, e, a partir disso, desenvolveu seus famosos móveis desmontáveis. Esses exemplos mostram o verdadeiro papel do marketing, que é entender as pessoas, criar valor e entregar soluções. A American Marketing Association amplia esse conceito quando ela define o marketing como a atividade, o conjunto de conhecimento e os processos de criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e a sociedade como um todo. Ou seja, o marketing é o processo de selecionar mercados-alvos, conquistar e fidelizar clientes por meio da criação e entrega de valor superior. Nisso, começamos a entender que o marketing é muito mais antigo do que imaginamos. Ele começa quando as pessoas aprendem a trocar, lá atrás, com escambo. Nessas trocas já existiam decisões de como oferecer, o que aceitar e quanto cada coisa valia. Então essas decisões mostram que mesmo sem perceber, o ser humano ele já fazia marketing. Por isso, muitos autores eles afirmam que o marketing é tão antigo quanto o próprio comércio, ou mesmo antes do escambo. Com o passar do tempo, essas práticas foram se aperfeiçoando, até que no final do século XIX, o marketing ele passou a ser estudado como uma forma científica, especialmente durante a Revolução Industrial, que foi quando as empresas elas começam a produzir em massa e precisavam distribuir seus produtos para um número cada vez maior de consumidores. E foi justamente nesse momento que o marketing se consolidou como uma disciplina organizada, que tem teorias, princípios e práticas aplicadas. Nos próximos tópicos, vamos entender como ocorreu essa evolução no decorrer das décadas e de que forma o marketing se transformou no que conhecemos hoje. Passamos agora para a primeira fase do marketing. Durante esse primeiro momento, o foco do marketing estava principalmente na distribuição dos produtos. Entramos então no contexto de revolução industrial, onde as indústrias elas estavam produzindo cada vez mais, em larga escala. Tudo isso graças ao avanço das máquinas e dos processos produtivos. E por essa grande produção, eles precisavam escoar tudo que estava sendo produzido. Como a demanda era maior que a oferta, os seus produtos praticamente se vendiam sozinhos. Essa fase ela é muito conhecida como a era da produção, e o marketing ele era visto apenas como um processo de logística e de eficiência, garantindo que o produto chegasse até o consumidor final. Isso tendo em vista o contexto de revolução industrial que foi citado anteriormente. Dessa forma, o marketing nesse primeiro momento, ele foi visto como um processo de gerenciamento de fluxo empresarial. Ele cuidava que a entrega do produto final chegasse no mercado, visando não só a eficiência, mas também a eficácia em termos de economia. E foi em 1900 e 1910 que o termo do marketing adotado era distribuição, ou mesmo comércio ou comercialização da distribuição. Passamos agora para a segunda fase do marketing, na sua primeira evolução. A disciplina de marketing, nesse momento, ela ganha mais importância, devido ao seu contexto da crise de 1929. Evidencia, nesse momento de crise, a necessidade de se entender a forma mais extensiva do mercado e as suas variações. As empresas perceberam que era preciso pensar em como realizar a venda. Isso porque a queda do poder aquisitivo fez com que as pessoas deixassem de comprar naturalmente. Então, nesse contexto, era preciso convencer o consumidor a comprar. Tanto, essa preocupação ainda era incipiente, ou seja, estava apenas começando ali, de forma muito superficial e pouco estruturada. Nesse contexto, ele se aproxima da administração, pois o foco estava nas atividades de negócios também, e começa a ser visto não somente como distribuição, mas uma ferramenta de gestão.
e passa a abarcar também as vendas, especialmente sob a perspectiva dos negócios e do comércio. Essa foi uma mudança de mentalidade. É o início da transição de uma visão mais produtiva para uma visão mais comercial. Neste contexto que surge a American Marketing Association, em 1935. É aquela que eu citei no começo da aula, e ela acaba sendo a principal associação voltada à compilação e divulgação dos conceitos e práticas mercadológicas. Ela que define o marketing como as atividades que encaminham bens e serviços ao produtor ou do produtor ao consumidor final. E também nasce o Journal of Marketing, importante periódico científico existente até hoje, que consolida o marketing como uma ciência. Já em sua terceira fase, conhecida como a segunda evolução, ocorre uma ampliação do marketing. Essa terceira fase, essa segunda evolução, ocorre a partir dos anos de 1950. É importante lembrar do contexto que estava inserido, tendo em vista que as organizações tinham acabado de passar pelo momento da Grande Depressão. Então, é um cenário econômico norte-americano pós-Guerra Mundial caracterizado pela forte crise financeira. De certa forma, as organizações estavam mais atentas ao mercado consumidor, visto que agora havia a compreensão de que suas próprias manutenções e rentabilidades dependiam dele. O marketing ganha uma nova dimensão. Ele passa a ser visto também como um processo social, com contribuições da psicologia, sociologia, economia e comunicação. Isso porque as organizações, elas percebem que precisam entender o consumidor, suas necessidades, desejos e motivações. É o início da era do consumidor, com o lema "O cliente é rei". E também é quando surge uma linha de estudo do comportamento do consumidor. O marketing passa a ser entendido como parte de um sistema muito maior, ou seja, onde tudo está conectado. E isso quer dizer que as organizações elas começam a observar o mercado, entender o consumidor e responder às transformações sociais, econômicas e tecnológicas. Logo, não bastava apenas produzir e vender, era preciso compreender o ambiente também, o comportamento das pessoas e suas motivações, e ajustar as suas atividades de acordo com essas influências externas. A abordagem sistêmica, como defesa de sistemas abertos, entende o marketing como parte de um conjunto integrado que interage com o ambiente. As organizações precisam estar abertas ao mercado e à sociedade, captando essas mudanças e se adaptando continuamente para atender melhor as necessidades do consumidor. Surge a partir disso o conceito de stakeholders, que inclui todos os públicos que influenciam ou são influenciados pela organização, seja eles consumidores, fornecedores, sociedade e meio ambiente. A próxima fase de marketing em todas as organizações representa um marco na rediscussão acadêmica, após o artigo de Kotler e Levy, em 1969. O artigo de Kotler e Levy de 1969 representou um marco de rediscussão acadêmica, ao questionar a limitação do marketing às empresas com fins lucrativos. Se o marketing consiste em um conjunto de teorias, princípios e diretrizes aplicáveis a qualquer contexto organizacional, por que restringi-lo apenas às corporações orientadas ao lucro? Seria o marketing necessariamente subordinado à lógica capitalista? O que justificaria essa limitação? Partindo dessas provocações, os autores defenderam que todas as organizações, não apenas as empresas, realizam atividade de marketing, pois todas buscam entender o mercado, atender o mercado e entregar valor e estabelecer trocas, independente de haver pagamento monetário ou não. Dessa forma, defendem que igrejas, ONGs, escolas e governos também fazem marketing, na medida em que orientam para públicos e objetivos específicos. Com isso, o próprio entendimento do lucro passou a ser visto não apenas como ganho financeiro, mas como qualquer tipo de benefício, vantagem ou resultado advindo de uma troca, incluindo valores intangíveis. Essa ampliação de escopo levou a dois desdobramentos distintos, embora relacionados. A primeira é a compreensão do marketing como aplicável a todas as organizações, o que mais tarde fundamentaria o conceito do marketing social. Segundo, a emergência da ideia do marketing societal, que introduz, ainda que de forma incipiente, a responsabilidade das organizações perante a sociedade. É importante ressaltar que essa ampliação do marketing não foi consensual na época, o que gerou fortes reações contrárias.
Além disso, vale a reflexão que tudo isso ocorreu em 1970, e mesmo assim permanece a visão meio míope do marketing como meramente comercial com fins lucrativos. Como citado, um dos desdobramentos que surgiu a partir do marketing em todas as organizações foi o marketing societal. Surge então o marketing societal, que amplia a responsabilidade das organizações. Começam a enxergar que as empresas, as organizações, elas não possuem apenas a responsabilidade do atendimento ao mercado consumidor, mas sim de fazer isso pensando na manutenção da comunidade em que ela atua. Isso pensando nos valores sociais e ambientais, que começa a ganhar mais peso na atuação organizacional. Isso ocorre pela cobrança da sociedade, que começa a debater cada vez mais os impactos das organizações e de suas práticas mercadológicas na sociedade, em termos de prejuízos sociais e ambientais. Além disso, se debatia também o papel do marketing em problemas sociais, como o consumo desenfreado e a produção em massa. A ideia é de que o marketing ele deve ser ético, responsável e sustentável. E nisso ele busca equilíbrio entre 3 fatores: satisfação do consumidor, lucratividade da empresa e bem-estar social. Esse conceito ele deu origem à expansão e ramificações posteriores, como o marketing ambiental e o marketing sustentável, entre outros. E outro desdobramento que surgiu é o marketing social. O marketing social ele nasce em 1970 e ele é voltado para causas sociais praticadas sem fins lucrativos. Um bom exemplo clássico são aquelas campanhas de contra o fumo e pelo uso do cinto de segurança. Tente ressaltar a clara distinção entre o marketing social e o marketing societal, tendo em vista que o marketing social é uma ampliação da prática do marketing, enquanto o marketing societal é a ampliação da filosofia que norteia a prática mercadológica. Ou seja, o objetivo do marketing social vai muito além de só comunicar ou alertar o público, mas sim de buscar a conscientização para uma mudança de comportamento de fato. Então, diferente do marketing societal, que é uma filosofia, o marketing social é uma prática usada por ONGs e governos. Já o marketing estratégico surge nos anos de 1980 e ele é voltado à vantagem competitiva. Ele passa a ser encarado como uma abordagem holística. Ou seja, o marketing estratégico ele vai permear a organização como um todo, tendo essa perspectiva estratégica de negócios, permanente e contínua, ainda que adaptável. Isso é porque ele precisa se ajustar às mudanças do ambiente e das demandas dos stakeholders, garantindo que a organização ela mantenha sua competitividade, sua vantagem competitiva, de forma sustentável e contínua. Essa perspectiva é capaz de alinhar os objetivos organizacionais ao seu ambiente amplo de atuação, considerando toda a sua rede de stakeholders, bem como direcionar e gerenciar a prática organizacional a fim de se obter diferencial competitivo no contexto em questão. Ou seja, o marketing ele se apresenta de uma forma tão imprescindível às organizações que deve ser encarado por uma perspectiva estratégica, para conseguir sim se alinhar continuamente ao mercado. Hoje, o marketing ele é considerado essencial na gestão e na tomada de decisão. Entendemos então que o marketing é muito mais complexo e imutável do que imaginamos. O objeto do marketing são relações que estão constantemente mudando. Então, sendo assim, o marketing ele deve se atualizar para dar conta de abranger todos esses novos cenários, especialmente por causa do consumidor, que é o seu principal stakeholder e público-alvo. Segundo o livro de Kotler, Administração de Marketing, hoje um bom marketing é fundamental para o sucesso de qualquer ação, mas o que é considerado bom marketing está sempre mudando, e ele evolui juntamente com a sociedade, a tecnologia e o comportamento humano. Vou apresentar agora alguns exemplos mais recentes do que seria esse bom marketing. A Magazine Luiza é um grande exemplo de empresa brasileira que uniu a tecnologia, propósito e empatia em seu marketing. Lá atrás, a empresa ela era apenas uma rede de lojas físicas com foco em vendas diretas, mas com o avanço da tecnologia, ela se reinventou completamente. Hoje, a Magalu é um potencial digital e o grande símbolo dessa transformação é a Lu do Magalu. É uma influenciadora virtual da marca e que não é só um personagem, ela representa a humanização da empresa. Ela é divertida, ela é acessível e fala com o público de igual para igual. Ela participa das campanhas, dá dicas, anuncia promoções
e discute temas sociais, sendo uma iniciativa que gerou uma repercussão nacional e mostrou que o marketing ele também fala de inclusão e de representatividade. Outro exemplo é o McDonald's, que é uma marca que soube se reinventar no decorrer dos anos sem perder a sua essência. Nos anos de 1950, como citado anteriormente, o foco estava na produção em massa e na eficiência, ou seja, vender rápido, barato e igual a todo lugar. Mas com o tempo, a marca, o McDonald's, ele entendeu que as pessoas não queriam apenas comer um lanche, mas também queriam uma experiência. Foi a partir desse momento que o McDonald's ele começou a investir em emoção, nostalgia e relacionamento. Mais recentemente, a marca ela se aproximou ainda mais dos jovens com parcerias com artistas, como o McLanche do BTS e o Travis Scott Mill. Além disso, ela usa as redes sociais com muito humor, utilizando memes e linguagem atual, mostrando que o marketing moderno ele vai falar a língua do público. Por fim, o caso que representa o marketing mais atual de todos, o TikTok. Essa plataforma mudou completamente a maneira que as marcas se comunicam. Isso porque antes as empresas criavam campanhas para o público. Hoje, com o TikTok, elas criam campanhas com o público. No TikTok, o consumidor ele deixou de ser apenas um telespectador e passou a ser visto como um criador de conteúdo. As marcas elas lançam desafios, hashtags, trends e as pessoas participam e espalham a mensagem de forma espontânea. É o marketing co-criado, autêntico e emocional. Além disso, o TikTok é altamente personalizado. O algoritmo entende o que cada consumidor, o que cada pessoa gosta e mostra o conteúdo ideal. Isso é marketing orientado por dados e comportamento real. O marketing de hoje é muito mais do que divulgar um produto. É sobre criar valor, construir conexões reais e gerar impacto positivo, seja nas pessoas, na comunidade ou na cultura. Mas afinal, como que tudo isso acontece na prática? Como o marketing ele transforma essa compreensão do consumidor em estratégias reais dentro das organizações? É aí que entra o composto de marketing, também conhecido como os 4 Ps: produto, preço, praça e promoção, além do brand, conteúdos dos quais vocês vão ver nas próximas aulas. Esses elementos vão ser ferramentas que o marketing vai utilizar para colocar em prática o valor que deseja entregar para o público. Então, o marketing ele começa no entendimento das pessoas, mas ele se realiza de verdade quando o composto ele é aplicado com valor, propósito, coerência e criatividade. Espero que tenham gostado. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais e nos acompanhe nas próximas trilhas de aprendizagem.